Olá, tudo bem? Estamos iniciando um novo quadro aqui no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. É o quadro Perguntas e Respostas. Nesse quadro iremos responder perguntas e dúvidas que você que acompanha o nosso canal posta na descrição dos nossos vídeos. Então, já vamos iniciar falando sobre a prática de psicólogos e psicólogos no SUAS. E para isso separamos duas perguntas que foram feitas por dois usuários que acompanham o nosso programa. A primeira pergunta foi feita por Sandra Cardoso Alves. Já tem até algum tempinho, peço desculpa, Sandra, não ter respondido, mas estaremos sempre respondendo agora com esse programa de perguntas e respostas. A Sandra comenta: Olá, adorei o vídeo. Você poderia me dizer qual a resolução atualizada que discorre sobre a atuação do psicólogo na assistência social? E também separamos a pergunta de Micarla Lima, feita agora no mês de novembro de 2020. Micarla comenta: Manuel, ainda resta-me dúvidas a respeito do fazer do psicólogo no CRAS. Gostaria que você citasse exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, chega no CRAS uma senhora e diz o seguinte: tenho um filho adolescente menor de idade usuário de drogas que me espanca, quebra tudo dentro de casa e eu não sei mais o que fazer. Qual orientação será dada a essa senhora e qual política pública se enquadraria nesta situação? Pergunta bem difícil, hein, Carla? E que não é tão incomum, infelizmente, acontecer aí nas práticas das políticas públicas. Então, inicialmente, vamos falar sobre a pergunta da Sandra sobre resoluções que regulamentam a prática de psicólogos e psicólogos na assistência social. Separamos para vocês algumas resoluções ou algumas normas que regulamentam essa prática. Então, inicialmente, separamos a resolução do CNAS número 17, que é o Conselho Nacional da Assistência Social, que foi publicada no ano de 2011. Essa resolução aborda sobre a equipe de referência definida pela NOB-RH SUAS. Essa equipe de referência é aquela equipe mínima obrigatória que os dispositivos da assistência social devem compor. Essa equipe de referência trata da equipe mínima de técnicos que os dispositivos da assistência social devem ter. E aí podemos ver que na resolução 17 ela reconhece quais são as categorias de profissionais de nível superior para atuar nos serviços da assistência social. Cabe salientar que ela apresenta para alguns serviços a composição obrigatória, onde inclusive tem os profissionais de psicologia, e em outros serviços a composição que é recomendada. Outra norma que separamos, e aí talvez a principal que regulamenta a prática da assistência social, lógico, seria a NOB-SUAS. A NOB-SUAS é a norma operacional básica da assistência social, publicada no ano de 2012. A NOB-SUAS disciplina a gestão pública da política da assistência social e aí é fundamentada e está relacionada, melhor dizendo, à Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS. Então ela vai falar dos tipos de dispositivos, quais são os objetivos desses dispositivos, abordando também aí a equipe técnica. Por fim, queremos destacar duas notas do Conselho Federal de Psicologia, uma do ano de 2016, que é a nota técnica do CFP, que regulamenta e disciplina, traz orientações sobre a atuação de psicólogas e psicólogos nas políticas do SUAS, e uma outra nota do ano de 2008, que é uma nota de referência da atuação de psicólogos e psicólogos nos CRAs e no SUAS. Além disso, eu recomendo para você, Sandra e demais colegas, que acompanhem as publicações do CFP e os trabalhos da Comissão Nacional de Política da Assistência Social do CFP, a COMPAS. E cabe também destacar que os conselhos regionais têm comissões das políticas públicas na assistência social. Então, uma boa dica aí para ficar atualizado sobre as práticas, as normativas e as orientações técnicas do fazer de psicólogas e psicólogos nas políticas públicas do SUAS. Vamos agora para a segunda pergunta. Relembrando que Micarla Lima, na sua pergunta, pede alguns exemplos de intervenção de psicólogas e psicólogos no CRAS. Lembrar que o CRAS é o dispositivo de contato inicial da nossa comunidade, do nosso usuário, com a política das SUAS. No caso, ele seria como um posto de saúde, é o primeiro ponto de acesso. E ele faz parte da atenção básica das políticas do SUAS. Então, no CRAS é feito diversos serviços, trabalhos em grupos, trabalho com idosos, com gestantes, com crianças,
orientações, encaminhamentos para outras políticas públicas, como unidades de saúde, para a defensoria. No CRAS nós estamos atendendo principalmente de uma forma preventiva. Quando já há uma negligência, uma violação de direito ou até mesmo um ato de violência, a equipe do CRAS deve encaminhar os usuários de serviços para os dispositivos especializados, como o CREAS. Mas respondendo aqui a pergunta muito interessante de Micarla, que vamos imaginar que uma idosa procura o CRAS dizendo que o filho adolescente menor de idade, usuário de drogas, a espanca, quebra tudo dentro de casa e ela não sabe mais o que fazer. Qual orientação será dada a essa senhora e qual política pública se enquadraria nessa situação? Primeiro, que tipos de orientações nós podemos prestar nessas demandas, nesses contextos muito comum, infelizmente? Nós estamos falando de um menor de idade que está agredindo, que está sendo violento com uma idosa. Então nós já pensamos aí em dois contextos. Primeiro, ações relacionadas a atendimento de menores de idade, que aí envolve inclusive o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Envolvemos também o Conselho do Idoso, já que tem um idoso envolvido, uma idosa envolvida, melhor dizendo. Mas que tipos de políticas e que tipos de orientações? Primeiro ponto, nós estamos trabalhando com dois públicos vulneráveis, um adolescente e uma idosa. Lembrar que nós temos como parceiros conselhos do idoso, toda cidade, todo município deve ter uma representação, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, envolvendo inclusive o Conselho Tutelar. Mas a minha primeira dica é tentar compreender e manter contato com a família, com os parentes dessa idosa e desse adolescente, procurando pessoas que sejam continentes, que possam dar o suporte. Mas é claro que você, psicóloga e psicólogo, não vai atuar sozinho nessa demanda. Você tem que envolver a assistente social, o assistente social também do CRAS, a equipe técnica, se ela for composta por os outros profissionais. E aí, que políticas nós vamos envolver? A política da saúde, já que inclusive estamos falando sobre dependência química, que é um problema sério hoje da nossa sociedade. Vamos envolver também Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, em alguns casos até, aí dependendo muito da demanda, vamos até o Ministério Público. Claro, primeiro nós vamos sempre prezar pelo menor dano possível. O jovem adolescente está precisando de um atendimento de saúde, então precisamos inicialmente envolver as instituições de saúde. Pode acontecer, inclusive, desse jovem ser muito resistente, às vezes até chegar ao ponto de haver uma internação, a necessidade de uma internação involuntária. Mas tudo isso vai depender da leitura, da análise de cada caso e, lembrando, nunca deve ser o psicólogo e a psicóloga assumindo sozinho essa responsabilidade. A gente precisa discutir e dialogar com a equipe técnica do CRAS e utilizar a rede da assistência social de apoio. Mas é claro, a gente precisa dar algum feedback para a idosa, para a nossa usuária. O primeiro feedback que eu daria era tentar verificar pessoas que possam acolher essa idosa, que possam também dar um suporte dentro do ambiente familiar. Não tendo parentes que possam dar esse suporte, a gente procura conversar, levantar informações sobre vizinhos que possam dar esse suporte. Segundo, tentar atender esse adolescente, para fazer encaminhamentos, fazer orientações. Claro que havendo um caso de violência, nem sempre é possível chegar a um diálogo, um acordo. Por isso que é necessário também envolver a equipe de saúde. Lembrar para a grande maioria das pessoas que são usuários do CRAS, também são usuários da rede da assistência da saúde. Talvez até tenha um PSF onde essa idosa mora. Então, qual é a orientação? Fazer articulação com a equipe de saúde, conversar com a equipe de saúde, conversar com o Conselho Tutelar, conversar com o Conselho do Idoso, para juntos pensar na melhor solução possível. Porque nós estamos falando de um caso de violência, de negligência de direito, praticado inclusive por um menor, por um adolescente. Mas sempre lembrar que nós temos que fortalecer a rede de apoio. E quando falamos de rede de apoio, estamos falando dos outros dispositivos e órgãos das políticas públicas, da saúde, da educação, da segurança pública, da própria assistência social, mas também, quando falamos de rede de apoio, estamos falando da família, dos vizinhos, de amigos, de parentes e de pessoas próximas que possam prestar algum tipo de suporte. Bem, estamos encerrando o nosso primeiro programa com perguntas e respostas. Se você tem dúvidas, deixe as suas perguntas sobre a psicologia, sobre o exercício profissional de psicólogos e psicólogos. Toda semana traremos um programa aqui trazendo dicas e orientações e tentando aí trocar experiências sobre o exercício profissional de psicólogos e psicólogos.
Então nos vemos na próxima semana com muito mais dicas e orientações aqui no nosso canal do YouTube. Grande abraço